Olá, está no ar mais uma edição do Revista e nós começamos este programa com um assunto que ganhou destaque no último mês. No dia 6 de julho, entraram em vigor as novas regras da resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que tem o objetivo de diminuir o número de partos cesarianos no Brasil. As normas ampliam o acesso à informação que retrata o alto índice de cesarianas no país, principalmente nos atendimentos pelos planos de saúde. A equipe da PUC-TV foi conferir de perto o que pensam mães e especialistas sobre o assunto. Confira. A poucos instantes de pegar no colo a primeira filha, ainda prevalece a dúvida quanto ao parto. De um lado, a opinião da família, do outro, o conselho do médico e no coração da mãe, a incerteza. No meu caso, como eu tenho pressão alta e tenho pouco conhecimento, eu acharia melhor que fosse cesariana, mas não tenho dúvida. A situação preocupa o coração da futura vovó, que não consegue esconder a preferência pelo parto cesariano. Eu preferia cesárea. Não sei, né? Mas ele que resolve, ele é o médico dela, ele que sabe o que é o melhor para ela e para minha neta. Dúvidas que acompanham esta gestante desde o início da gravidez. Eu acho que essa é uma das principais causas de ansiedade, pelo menos para mim. Porque eu não sei como que vai ser, eu não sei o que vai acontecer e como vai acontecer. E como eu sou muito planejadinha, isso de não saber o que vem pela frente me causa um pouco de ansiedade, de medo. Por isso que eu leio muito, eu procuro me informar bastante de como vai ser. O crescimento no número de cesarianas no Brasil levou o Ministério da Saúde a aprovar uma resolução que impõe justificativa para a necessidade do parto cesárea, que aponta índice alarmante nos hospitais particulares. Dos partos realizados na rede privada no Brasil, 85% são cesarianas, quando recomendado pela Organização Mundial da Saúde é de 15%. Em Minas Gerais, somando todos os procedimentos no estado, essa taxa é de 45%. E quem se recusa a entrar para essa estatística é a veterinária Bárbara Tomás, que preparou muita coisa para receber o pequeno Theo, mas entre elas nunca esteve o parto cesariana. Por quê, Bárbara? Então, eu como profissional da área de saúde, acredito que o fisiológico natural é sempre muito melhor para a mãe e para o bebê. E também acredito que qualquer tipo de cirurgia, inclusive a cesariana, deve ser feita só com alguma indicação médica real, que infelizmente não é o que a gente vê acontecer hoje no Brasil. E você é muito a favor do parto humanizado, né? Sim. O que você tem feito para que esse parto seja o mais natural possível? Bom, na verdade, a gente tem que manter uma vida bem ativa, tanto para o parto natural quanto para o parto normal, não deixar de fazer as atividades que já fazia, praticar exercício físico, né? Tudo isso é muito importante. Ressaltar as vantagens do parto normal é uma das medidas adotadas por esta maternidade particular em Belo Horizonte. A unidade tem mudado a logística nos atendimentos com o objetivo de adequar os partos às reais circunstâncias. A gente tinha por volta de 25% de partos normais, hoje nós estamos por volta de 38% de parto normal, né? Isso no conjunto de médicos que frequentam a maternidade, né? Existem médicos que fazem 80%, existem médicos que fazem 100% de cesariana, né? O nosso objetivo é justamente trocar a cabeça desse médico que faz 100% de cesariana, que ele puxa a média muito lá para cima. Nós implantamos o que a gente chama de PPP. Foi o primeiro quarto pré-parto, parto e pós-parto do sistema público, do sistema particular de saúde de Belo Horizonte, dando toda a segurança que se teria uma paciente dentro do bloco, você ter dentro desse quarto para fazer o parto. Além disso, a gente contratamos uma enfermeira obstétrica. Nós passamos a trabalhar em equipe. Essa enfermeira obstétrica, ela dá segurança ao médico que pode estar ocupado observando um outro trabalho de parto, ou fazendo uma cesariana, ou atendendo consultas, de que aquele bebê está bem, em boas condições, que ele tolera a condução do parto normal. À frente da gestão do hospital, o obstetra aponta falhas na medida do Ministério da Saúde. Do mesmo jeito que nós temos, de um lado, alguns médicos esmerando por fazer cesarianas desnecessárias e algumas pacientes acreditando que a cesariana é o melhor meio de ter a resolução,
Do outro lado, nós temos o Ministério da Saúde querendo impor coisas que não são impostas. Nada se impõe, tudo se discute. Eu acho muito importante a intervenção, sim, do poder público, porque virou uma baderna o parto cesáreo no Brasil. Se eu não me engano, são 85% dos partos realizados em hospitais particulares são cesárea. Se você for comparar com números de outros países, esse número realmente é assustador. Em muitos casos, eu acho que a maioria dos casos, a cesárea não é por indicação, é por tempo do profissional, a mãe quer escolher a cesariana porque quer se programar, quer que o bebê nasça em tal dia, que ele tenha tal signo, e isso acho isso um pouco absurdo. Quando você programa um parto cesariano, você está determinando se aquele bebê está pronto ou não, sendo que o ultrassom e a idade gestacional em que você se encontra é apenas um parâmetro que você tem e não necessariamente a idade exata daquele feto que está ali. Então você pode, inclusive, no Brasil já é uma realidade bem alta a quantidade de bebês prematuros devido ao parto cesariano. E se a resolução não der conta de moldar a realidade dos partos no Brasil, a solução continua nas mãos dos profissionais. A única coisa que eu falo sempre para meus pacientes é o seguinte: nós vamos tentar o parto normal, isso não quer dizer que a gente vai conseguir. E na maioria das vezes a gente consegue, mas vai ter 30% a 40% que a gente não vai conseguir. Auxiliar as mães durante a gestação e evitar as cesarianas desnecessárias são os principais objetivos da ONG Bem Nascer, que atua há 14 anos em Belo Horizonte. E para falar dos resultados e desafios deste trabalho, eu converso agora com a Isabel Cristina, que faz parte da ONG. Isabel, como que acontece a atuação da ONG Bem Nascer aqui em Belo Horizonte? As rodas acontecem sempre nos parques da cidade de Belo Horizonte, Parque Mangabeiras e Municipal. Desde 2001 e oficialmente em 2003 ela foi registrada como ONG Bem Nascer. São vários usuários de vários setores, SUS, privado, parto domiciliar, e a ONG atua de uma forma muito incondicional de acolher essas pessoas, passando informação segundo a Organização Mundial de Saúde, baseada em evidência científica e buscando ser imparcial nas escolhas. E durante esse tempo que você está envolvida nesse projeto, quais que são os resultados aqui em Belo Horizonte? Em Belo Horizonte a gente conta com um cenário até interessante, tanto no setor privado quanto no SUS, pela Rede Cegonha. A gente tem a Comissão Perinatal e o BH pelo parto normal, e todos são parceiros da ONG Bem Nascer. Então, de alguma forma, as rodas acontecem acolhendo esse público que sabe dos seus direitos, que quer se informar a respeito do parto, das boas práticas, e vão em busca de informação para consolidar. A gente fala que é desconstruir os mitos que envolvem o parto para construir o nascimento do bebê, seja no setor privado, seja no SUS, seja em parto domiciliar, por escolha da mulher, do casal. E você que está envolvida diretamente, né, tanto na rede pública e na rede privada, qual que é a realidade hoje? Você acredita que está havendo essa mudança? Olha, ainda há passos bem curtos, mas desde 2001 a gente vai percebendo que isso vai se modificando. Então, em pouco tempo agora, a gente teve 4 partos na água no setor privado. Isso há um tempo atrás era uma ilusão. Só ocorreria dentro do Sofia Feldman, que é a única, a princípio, que teria esse parto a oferecer. E hoje em dia, com a equipe de profissionais, eles já estão tendo uma assistência diferenciada. Onde e como a mulher quer ganhar esse bebê? Porque nem toda gravidez de alto risco, parto necessariamente é de alto risco. O que a gente chama de responsabilidade compartilhada. A mulher com informação, ela saber o que está acontecendo nesse pré-natal e com o plano de parto poder escolher o local que ela quer ganhar, a posição que ela quer ganhar esse bebê e encontrar profissionais capacitados para ter essa assistência. Então, Isabel, a nossa equipe ela foi às ruas para saber as opiniões das pessoas, que é o que a gente confere agora. O governo está certo em interferir nessa situação para incentivar os partos normais? Eu acredito que sim. Parto normal sempre é melhor para a mãe, para o bebê, do que a cesárea. A pós é mais fácil também, a recuperação da mãe e da criança. Eu acho que não, porque muitas mulheres precisam de cesariana, não é isso? Hoje em dia a gente já engravida e já vai pensando na data que quer ganhar, né, e na cesárea que vai fazer.
Mas eu concordo com o parto normal. As coisas têm que partir mesmo do governo, porque aí as pessoas têm essa visão, né? Todas as pessoas, chega na casa de todas as pessoas. E a explicação tem que ser maior, para que todo mundo compreenda a importância que é para a criança, não é só para a mãe também não. Então, Isabel, como a gente observou, né, a maioria das pessoas elas são a favor dessa nova resolução. Você acredita que pelo fato de estarmos nesse mundo tão moderno, as mulheres estão com a mente mais aberta? As pessoas que têm buscado a roda cada vez mais querem informações de qualidade. A ONG busca muito estar dentro do que é essas informações, segundo a Organização Mundial de Saúde, baseada em evidência científica, buscando desconstruir os mitos que envolvem o parto, que a gente costuma dizer que o parto, a maior dor é a dor do abandono. É a dor da carência de informações de qualidade. Por exemplo, cesárea desnecessária para o tamanho do bebê, cesárea desnecessária porque a mulher não vai ter passagem sem entrar em trabalho de parto, cesárea por circular de cordão. E isso a gente percebe que as mulheres estão começando a perceber que isso é mentira, é um mito. Ou, quando chega às nossas rodas com esse medo, a gente convida a refletir sobre e direcionar em que sentido? Passar informação, incentivar essa mulher a escrever um plano de parto, e esse plano de parto são diretrizes do que é o direito dela, do acompanhante e do bebê, para assim ela fazer uma escolha consciente e buscar um profissional que acolha essa assistência de responsabilidade compartilhada. Muito obrigada, Isabel, pela sua participação e por esclarecer, né, as dúvidas do público que acompanha o Revista. Agradeço a oportunidade, né, e querendo e podendo, as rodas são abertas e gratuitas no cenário de BH. Obrigada. Obrigada. No próximo bloco, a gente volta trazendo um pouco da história da arquitetura de Belo Horizonte. Confira ainda o grupo de senhoras que rompeu as fronteiras do país com cantigas de roda. É daqui a pouquinho, não saia daí. Conhecida como a capital dos bares, Belo Horizonte reserva muitos encantos. Entre elas, a diversidade arquitetônica que em cada rua revela uma surpresa. E quem foi conferir isso de pertinho e conta um pouco dos bastidores pra gente é o Edi Carlos Edésio. Edi Carlos, mesmo morando em Belo Horizonte, é possível se surpreender com a arquitetura da capital? Com certeza, Dani. Na correria diária, nós muitas vezes perdemos um pouco o dom da observação e tudo acaba por se tornar comum demais quando na verdade não é. E é o caso da arquitetura de Belo Horizonte, que tem uma diversidade muito grande, né, com construções muito diferentes, que promove o diálogo entre o passado e o presente, ali, lado a lado, sempre a nos dizer algo. E para fazer essa reportagem, eu tive que ir para as ruas num ritmo diferente, que me permitiu enxergar esses detalhes que você confere agora junto comigo. Na paisagem metropolitana, a interação do antigo e do moderno, da cidade planejada à capital em crescimento, o passar dos anos deixou marcas na arquitetura de Belo Horizonte, e o diálogo do passado com o presente convida para o olhar mais atento. A variedade da arquitetura é o que mais chama atenção. Tem desde o século XX até os dias de hoje, e isso faz com que a gente consiga ter uma variedade muito grande. As construções antigas, porque o meu pai é daqui de BH, ele tem 90 anos e ele viu isso aqui praticamente sendo construída, né? E hoje eu estou aqui para comprovar. É a primeira vez que eu venho e estou encantada. A junção, né, do espaço, né, da vegetação das praças, junto com essa arquitetura. Que está tudo super bem conservado, o moderno está assim, super em sintonia com o antigo, achei super interessante assim, essa parte. Apesar de ser uma cidade nova, ela traz uma diversidade de leituras, né, que contam essas mudanças, né, do ambiente urbano, a própria arquitetura eclética que está presente de forma bastante substancial na Praça da Liberdade, ela traz um pouco essa leitura, né, de uma arquitetura importada, né, da França e dos outros países que estavam promovendo essas grandes reformas urbanas que inspiraram o projeto de Belo Horizonte. A região da Praça da Estação,
Eu acho que ela também é um ícone, porque é a arquitetura eclética, né, dos primeiros anos da capital, mas que incorpora uma leitura de uma arquitetura industrial, né, porque era a área planejada para ser a área industrial da cidade. Os ícones que revelam a riqueza arquitetônica de Belo Horizonte são muitos, sejam com formas onipotentes como no estilo gótico, ou com simples curvas que traçam a sensibilidade em obras como a Igreja de São Francisco de Assis, que integra o conjunto moderno da Pampulha, importante legado deixado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A herança daquele que foi o maior arquiteto do Brasil comporta ainda a Casa do Baile, o Iate Tênis Clube, o Museu de Artes da Pampulha e a Casa Kubitschek. A arquitetura, somada ao paisagismo, obras artísticas, azulejaria e mosaico, faz do cartão postal de Belo Horizonte o atual candidato brasileiro ao título de Patrimônio da Humanidade concedido pela Unesco. O que nós apresentamos para a Unesco, né, o que nós defendemos é que a arquitetura da Pampulha ela é nova no sentido de que se propõe um diálogo de um conceito de arquitetura moderno que vinha da Europa e ela dialoga então com nossa riqueza, nossa arquitetura brasileira. Ela é então uma primeira experiência dessa arquitetura moderna brasileira do Niemeyer. Também é aqui que nasce esse conceito de paisagismo do Burle Marx, que começa a experimentar com a flora brasileira. Aqui no Brasil, a Pampulha foi a primeira experiência de interpretação desses preceitos da arquitetura moderna mundial sobre uma ótica específica, né, latino-americana, né, com outro contexto, com outro clima. E aí o Niemeyer ele incorpora uma série de elementos, né, nessa arquitetura moderna, criando aí uma referência da arquitetura moderna brasileira para o mundo. Referências reconhecidas por quem escolheu este lugar para emoldurar o registro de uma nova geração. A arquitetura maravilhosa é essa aqui, então assim, eu fiquei muita vontade a tirar as fotos ao ar livre, num estúdio fechado eu acho que eu ia ficar mais, né? Não ia ter esse contraste maravilhoso, esse sol perfeito que Deus deu pra gente. Então assim, eu só tenho que agradecer, porque é maravilhosa essa arquitetura, né? Então, assim, eu quero abusar dela mesmo, para as minhas fotos lindas, perfeitas, com o meu filho. Eu indiquei para ela este local porque tem algumas formas geométricas, né? E as formas geométricas, elas ajudam a compor bastante a foto, dá um contraste bacana, tem essa vista maravilhosa aqui da Orla da Lagoa, né? Que, assim, é um espetáculo. Na fotografia fica sensacional. Sem dúvidas. Do olhar profissional aos critérios da Unesco, o título de Patrimônio da Humanidade será definido no ano que vem. E se não vier esta conquista, que venha outra, a mudança no olhar dos próprios mineiros. Eu acho que, às vezes, no nosso cotidiano, a gente, enquanto belo-horizontino, o próprio mineiro, ele se acostuma com esse lugar, porque a Pampulha é um lugar familiar para o belo-horizontino, para o mineiro. E agora ela vai ter oportunidade de entender que este lugar é um lugar único também para o mundo. Alegria, juventude e talento. Essas são as palavras que resumem o grupo Meninas de Sinhá. As cantigas de rodas por elas cantadas vão além das notas musicais. São capazes de transformar vidas. Acompanhe a reportagem a seguir. Assim que o tambor começa a ser tocado, as meninas de Sinhá já sabem que precisam dançar. Na verdade, são senhoras com alma de meninas, reconhecidas por entoar as populares cantigas de roda. Para o grupo, estas canções significam mais que notas e ritmos. As cantigas de roda me traz a recordação da minha infância, dos meus avós, das pessoas antigas, do interior onde eu nasci e vivi, né? A gente cantava nas festas de São João, nas festas juninas, nas noites de lua cheia, né? Então a gente cantava cantiga de roda. Isso remete à nossa infância, é uma recordação muito bonita. E para mim, eu acho que todas elas também têm o cantar é viver. Desde que o grupo foi criado por Dona Valdete, na década de 80, a vida das integrantes foi transformada. Antes, a maioria enfrentava doenças como a depressão. Hoje, reconhecem as mudanças e agradecem.
a minha vida mudou completamente, né? Porque eu vivia assim brigando muito, né? A família também brigava e eu não sabia conviver com os problemas. E quando eu entrei tomava muito medicamento. Então eu fui ajudada em tudo, tá entendendo? Assim, na minha vida, no modo de viver com a família, até mesmo com o povo aí fora. O acesso à cultura e ao lazer é um dos caminhos para transformar o papel do idoso na sociedade. Isso faz com que elas construam o seu próprio horizonte, não é? Então, na verdade, quando elas entram em contato com a cultura que é delas, que narra a própria história delas, isso faz com que elas se reinventem e possam, de alguma maneira, inscrever nos dias atuais, que são dias que são esquecidos da melhor idade, uma existência mais plena. Então, esse resgate que elas fazem, eu tenho a impressão de que torna a existência delas muito mais interessante. São pessoas que tiveram dificuldades, nasceram nem sempre em leitos ricos, né? São infância mais pobre, mas ao mesmo tempo elas tiveram uma riqueza muito grande, porque pessoal comum, a comunidade mais simples, tem mais facilidade de guardar as coisas que fazem parte da sua vida do que as pessoas mais elitizadas, mais cultas do ponto de vista como nós os conhecemos, porque elas não leem livros ou não liam livros. Elas tiveram, muitas delas talvez não tenham tido nem escola, mas tiveram a escola da vida. E a escola da vida é dada por professores que fazem parte da vida. Dona Seninha consegue perceber as diferenças entre o tratamento que recebia da comunidade antes da formação do grupo e o que recebe agora, depois de mais de 20 anos. Eles aprenderam a valorizar mais, a respeitar mais, a saber que velho, como a Valdete bem dizia, não é um papel velho que se joga no lixo, é uma enciclopédia que todos têm que ter sensibilidade para aprender a ler. As experiências acumuladas por estas meninas não são poucas. Em 2012, elas foram para a Polônia durante o Brave Festival. Para a gente foi importante saber que nós somos mulheres faveladas, negras. Só por ser mulher a gente já é discriminada, né? Então a gente, como mulheres idosas, faveladas e negras, está representando o Brasil lá, para a gente foi assim maravilhoso, foi muito importante. O ego ficou melhor e todo mundo acha assim, nossa, como que vocês foram representar o Brasil lá fora, no exterior, né? Servir de exemplo para as senhoras idosas de lá. Entre prêmios e CDs lançados, o grupo acabou de lançar um DVD. Representou um sonho que era da dona Valdete e de todas nós, né? De mostrar o nosso trabalho para o Brasil, para o mundo, né? E mostrar o nosso exemplo, mostrar tudo, o que a gente faz na realidade. Fala, menina, assim, só canta e dança, só viaja, só passeia, que eles acham que é passeio. Eles não acham que é um trabalho. E aproveitando esse clima festivo, a Clara Senra traz pra gente os destaques da agenda do final de semana. E aí, Clara, tem muita coisa boa por vir? Tem sim, viu, Dani? Uma delas é a mistura dos sabores da gastronomia com o ritmo musical que movimenta alguns bares de Belo Horizonte na primeira edição do GastroJazz Santa Teresa. O evento, que vai até o dia 13 de setembro, homenageia Fernando Brant. Os pratos apresentados durante o festival recebem nomes de canções do poeta e compositor, que morreu em junho deste ano. Brant era um frequentador assíduo do bairro e compôs vários clássicos da música brasileira, que agora tem a releitura do músico mineiro Marilton Borges no festival. O integrante do Clube da Esquina se apresenta em alguns restaurantes do bairro durante o circuito. O evento conta com apresentações de bandas locais do grupo de dança B-Hops, que deve agitar o festival nos dias 12 e 13 de setembro. A expectativa é de 40 mil pessoas que participem do GastroJazz Santa Teresa. Mais informações no site que aparece na sua tela. Outra dica é a explosão de cores que toma conta de Belo Horizonte neste fim de semana. A Arena BH recebe a segunda edição do Happy Holi BH. O festival já passou por mais de 30 cidades brasileiras e superou a marca de 400 mil pessoas pintadas. O evento chega à capital mineira embalados pelos ritmos da música hip hop e eletrônica. DJs na Europa e de diversos lugares do Brasil promete agitar o público mineiro.
Uma das grandes atrações do evento é o Coloblast, que em vários momentos da festa promove a explosão de cores. O pó colorido é jogado pelos próprios participantes do festival de música e para quem pretende mergulhar nessa onda colorida, a dica é ir de branco. Mais informações no site que aparece na sua tela. Muito obrigada, Clara, pelas suas dicas. Eu que agradeço, Dani, e até semana que vem. Esta edição do Revista termina aqui, mas continue ligado com a gente pela internet nos nossos perfis nas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram, todos os endereços da PUC TV Minas. Na semana que vem estamos de volta com mais novidades para você. Até lá!